Fala pessoal, vocês sabem como percorrer todos os elementos de uma lista usando JavaScript? Então, fica nesse vídeo que a gente vai ver sobre for. Então, a primeira forma, né, a forma mais tradicional, quando a gente pega linguagens mais de baixo nível, esse é o for que a gente utiliza, né? Então, a gente faz um for, aí a gente precisa de um índice, né? Então, for i igual a zero, né? O índice começa em zero, então o primeiro elemento de uma lista é zero, né? A gente já viu isso na anotação dos colchetes, né? E aí, separado por vírgulas, né? O for, a gente precisa passar três parâmetros, né? Então, o primeiro é o índice, o segundo é a condição de parada, então a gente precisa de uma condição de parada aqui, tá? E o que a gente faz depois que a gente executa um bloco, né? Então, o for tem um bloco, então aqui é o bloco onde a gente faz o que a gente quiser, tá? E aqui vamos, né, a condição de parada. Então, eu quero parar quando, né? Então, eu quero parar aqui quando o i, que é o nosso índice, for maior que 10, tá? Quando for maior que 10, eu quero parar, tá? E quando, né, para não ficar num loop infinito, eu tenho que colocar aqui o que vai acontecer. Vou falar que meu índice vai passar de 0 para 1, depois de 1 para 2, né? Como que eu faço isso? Eu posso fazer um i mais mais, né? Então, eu posso fazer que o i é igual a ele mesmo mais 1, né? Então, i mais mais. Opa, i mais mais. Legal, e o que eu quero fazer? Eu posso imprimir o i, né? Então, console.log, eu imprimo índice é igual i. Se eu salvar, vamos ver, eu estou executando isso aqui. Então, eu quero fazer var de 0, enquanto o i for maior que 0, né? Então, não, né? A condição de parada é enquanto o i for menor que 10, tá? Então, primeira vez ele vai ser 0, então i 0 é menor que 10? Então ele continua, tá? Então, olha só, eu consigo percorrer esse loop, né, de 0 até 9, tá bom? Então, eu estou fazendo uma iteração, né, enquanto essa condição for verdade, tá bom? Então, isso é um loop. Mas legal, eu quero percorrer essa lista. Então eu posso simplesmente pegar o índice, né, dessa lista aqui. Então eu ponho lista na posição i. E que eu errei? Tá. É lista 1, né? Então eu tenho duas listas aqui. Eu pego minha lista 1 e olha só. Então eu consegui percorrer o elemento 0, o elemento 1 e assim até o elemento 10, né? Então essa é a forma de percorrer uma lista usando o for tradicional, tá bom? E o que a gente pode fazer aqui para percorrer todos os elementos, né? Então a gente sabe que a lista, ela tem, né, o nossos arrays, né, ele tem um método que retorna o tamanho da lista. Então aqui, ao invés de 10, que é um tamanho fixo, eu posso dinamicamente pegar o tamanho dessa lista. Então eu pego aqui o meu lista 1.length, né? Então o length eu consigo saber. Então o que vai acontecer? Eu vou falar, olha, começa no índice 0, e enquanto o i for menor que o tamanho da lista, entra aqui e executa esse bloco. Então é isso que vai acontecer, tá bom? Então, dou um salvar e eu consegui percorrer do elemento 0, que é o 9, até o último, que é o 42. Então aqui é uma forma de usar o for tradicional para a gente percorrer uma lista, tá? Isso é muito útil, a gente faz muito disso quando a gente está resolvendo um problema, usando linguagem de programação. E aí a gente vem para a segunda forma do uso do for, né? Que é para facilitar um pouco, né? Para não ter que digitar isso toda vez, a gente tem, por exemplo, o for in, né? Então, como que funciona? A gente faz for, eu ponho, de novo, né, um for i in lista 1, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou colocar o mesmo console.log aqui, tá? E vamos imprimir, vamos inicialmente imprimir só o i, né? Vamos ver o que é esse i. E aí, o que mais que a gente vai fazer? Tá bom, vamos comentar isso aqui. Vamos deletar, né, o for tradicional, a gente já sabe. Tá bom, vamos deixar comentado. Agora aqui, a gente pode comentar isso aqui também, só para ficar o for in, né? Então, for var i in lista. E olha o que aconteceu. Ele pega e vai do tamanho da lista. Ele vai de 0 até o tamanho da lista. Então, a gente sabe que nós sabemos que temos 22 elementos nessa lista. Então, ele imprimiu de 0 até 22. Legal. Então agora aqui basta eu novamente fazer um lista 1 passando o índice, né? E aí eu consigo imprimir novamente todos os elementos, tá?
Então essa aqui é uma segunda forma de utilizar o for. Então, for in. Acho que é isso. Agora temos mais uma forma, né? Que eu até esqueci de colocar aqui. É o for off, tá? Então, vamos comentar aqui de novo. E vamos usar aqui. Vamos só voltar aqui mais uma vez nesse exemplo, né? Quando a gente vê, né, nos exemplos, sempre fala de for i, né? Mas a gente pode usar aqui qualquer nome, tá? Então eu posso aqui usar isso aqui, por exemplo, um índice, tá? E aí, né, fica mais legível. Então eu sei que isso aqui é o índice, que eu sei que vai de 0 até o tamanho da lista. Legal, ele continua funcionando, né? Ó, se eu limpar aqui, der um atualizar, continuou o mesmo funcionamento, onde eu troquei o nome da variável. Legal. Próximo exemplo, for off. Então, ao invés de usar o in, eu uso off, tá? Eu só troquei aqui a preposição. E aí eu consigo... Só que agora, esse índice não é mais um contador, né? De que vai de 0 até a quantidade dos elementos da lista. Ele é o próprio elemento. Então, esse aqui, o for já pega o elemento pra gente. Então, se eu der um print aqui no meu índice, esse índice, ele já é o elemento. Então, note que ele já imprimiu o 9, o 22. Então, não importa o que é o elemento, tá? Então, ao invés de percorrer aqui a lista 1, eu vou percorrer a lista 2. E aí, o elemento já é o próprio item que eu quero, né? Então, aí esse nome nem fica mais legal chamar de índice, né? Então, eu posso chamar que isso aqui é o meu elemento. E aí eu salvo. Eu tenho aqui que o elemento é uma string, né? Que o conteúdo erros, que vai de erros até achem, né? Então, olha, achem os erros, né? Olha só. Tá bom. Então, isso aqui é uma forma, né? Depende do que a gente quer. Isso aqui pode ser mais útil e eu já não preciso ficar usando a anotação de colchetes aqui. Eu já tenho o elemento direto, tá? E aí, a última forma que a gente vai ver aqui de fora é, dado que a gente está numa lista, a gente viu que string tem métodos, né? E a gente viu também, vocês lembram os métodos que a gente tem no array, né? Então a gente consegue pegar o tamanho, a gente consegue fazer várias coisas no array, né? A gente consegue adicionar um elemento, tirar. E aí tem mais um método, que é o for each, tá? Então eu pego minha lista, então eu vou pegar aqui, deixa eu comentar isso aqui. Eu posso pegar minha lista, vamos pegar a lista 2. E aqui eu tenho for each, tá? E é uma função aqui, né? Que eu posso chamar. E quando a gente chama, a gente vai ver detalhes, né? De funções e como que é a estrutura do JavaScript. Mas por hora, não precisa entender muito a sintaxe aqui. Mas pensa que a gente tem uma função aqui, tá? É uma function, tá? E essa function, né? A gente tem que colocar um bloco. Então tem esse bloco. E aqui dentro, essa função, ela recebe, por parâmetro, o próprio elemento, tá? Então eu ponho o elemento aqui. Pode ser qualquer nome, tá? E aí, se eu fizer um console.log e passar esse elemento, eu consigo imprimir. Vamos ver se deu certo. Vou limpar aqui, tá? Então, estou pedindo para imprimir diretamente o elemento. Então, o que aconteceu? Esse aqui é um método do próprio array que ele envia, né? Esse método já envia o elemento toda vez. Então, eu faço um for each, né? Para cada elemento, eu executo o que tiver dentro dessa função. E essa função aqui ele está imprimindo, tá? Posso fazer mais coisas com esse elemento aqui. Então isso aqui também é uma forma de a gente percorrer, né? Fazer iterações dentro de listas, tá? Então a gente viu o for tradicional, que é presente em muitas linguagens, né? Essa forma. Geralmente linguagens mais de baixo nível, inclusive, né? Que é essa anotação. For in, for off. E por último, um método interno já do próprio array, que é o for each. Tá? Então essas são algumas formas da gente conseguir percorrer elementos, né? Percorrer listas com elementos, né? Então espero que vocês tenham gostado e entendido a diferença entre os fors. Então até o próximo vídeo. Valeu!